Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos um novo dia. E hoje, 31 de maio de 2025, a nossa meditação seguirá pelo livro de Jó, capítulo 38, e a gente vai abordar aqui o versículo 2 desse capítulo, que diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Se nós, durante esses, vamos dizer assim, 35 capítulos de Jó, fora os dois iniciais, se nós tivemos dificuldade, às vezes, para nos situar, para entender até as argumentações de Jó e seus amigos, imagina agora que quem vai falar, ou quem passa a ser o centro, ou vamos dizer assim, o centro do discurso é o próprio Deus. E Deus, por ter, vamos dizer assim, Jó, na sua angústia, no seu sofrimento, buscado demais a presença de Deus, buscado demais uma resposta dele, é natural quando a gente busca uma resposta do Senhor, a uma angústia, um sofrimento específico, é natural que a gente queira a resposta. Senhor, perguntas eu já tenho. Eu preciso que o Senhor seja direto. Me explique, me dê clareza, me dê entendimento. Mas o Senhor é soberano no seu conhecimento, é soberano na sua vontade, e Ele é perfeito naquilo que Ele estabelece. Ele vai começar a falar com Jó, mas muito mais que dar uma resposta a Jó, ele começa, vamos dizer assim, a constranger Jó no seu íntimo. E acredito que constranja também os 4 homens que ali se fizeram presentes nesse embate com Jó. Deus não simplesmente responde perguntas. Deus faz com que Jó, na verdade, Jó e tantos outros, ele começa a compreender o tamanho da sua pequenez, ou da sua insignificância perante ali o universo, perante as coisas que Deus havia criado. Jó é um elemento da criação, é um fruto da criação, um fruto da vontade de Deus. E Jó, dentro desse relacionamento que ele tinha com Deus, dentro desse campo de compreensão, ele ousava ser mais. Ele achava, ou ele tinha no seu coração, que Deus talvez lhe devesse até explicações. As argumentações de Jó foram as mais variadas, dos seus amigos também. Eliú foi um dos que trouxe uma das maiores perfeições nos seus argumentos. A gente não trata a questão dos livros de Jó, dos argumentos de Jó, dos seus amigos, como se fossem mentiras ou verdades. Mas, na verdade, o que a gente pode considerar e que a gente procura entender é qual nível de sensatez eles, por exemplo, estavam nas suas abordagens, nas suas colocações. E dentro do primeiro aspecto do que o Senhor apresenta, né, ele faz logo uma pergunta de quem era a pessoa que escurece o conselho, ou seja, que foge do entendimento, baseando-se com palavras vazias, palavras que pareciam sem sentido. As palavras aqui, ditas por Jó e seus amigos, por muitas vezes, para nós aqui, elas faziam sentido, mas agora, essas palavras agora, elas estão confrontando, porque elas estão buscando esclarecer ou definir quem era Deus, ou a capacidade de dizer quem era Deus e como Deus deveria agir. E o Senhor, ele já começa por aí, ele já começa mostrando que não. Logo no versículo 4, ele diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Ele começa a trazer com o Jó assim: olha, eu vou logo começar a te dizer assim, que eu sou o criador de tudo. E eu vou passar por diversos elementos. E o primeiro elemento que eu posso passar aqui para ti, eu vou passar pela terra, a concepção do mundo, como ele foi criado. E olha que tu praticamente deve ter sido o último elemento da criação. Quando tu vieres para cá, fruto de mim, da minha vontade, tudo já estava preparado para ti. Mas faz-me saber, tu tem inteligência para compreender isso. Quando a gente vai um pouco mais, quando a gente vai lá no versículo 8, ele começa a falar sobre o mar. Ele trata aqui, ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. Agora, o mar, com sua concepção, com suas divisões. Deus está dizendo que ele também teve poder sobre o mar. É ele que criou aqueles aspectos. E as palavras utilizadas aqui, elas são de uma beleza muito, vamos dizer assim, muito vibrante. E às vezes eu não consigo ter, nas minhas palavras, vamos dizer assim, um conceito à altura para poder traduzi-la de uma forma de tanta perfeição. Deus, nessas suas exposições, na verdade, que causam um constrangimento, ele, no versículo 14, ele diz assim: tudo se modela com barro sobre o ser e se põe como vertes. O Senhor é o Criador, Ele é o dono da criação. É com suas mãos que Ele tudo faz. É com a sua voz que Ele tudo faz. É com uma ordem, é com um pensamento, é com uma vontade. E Ele vai caminhando sobre a luz, Ele vai caminhando sobre o céu, Ele vai falando sobre as estrelas, Ele vai falando sobre a imensidão, sobre a madrugada, Ele fala sobre tesouros, Ele fala sobre muita coisa. Deus fala sobre relâmpagos, sobre inundação, sobre deserto. E Ele conclui tudo isso trazendo, por exemplo, uma relação sobre a questão dos animais. Que os animais, quando ele fala, muito interessante, quando ele chega assim, lá no 41, quando ele diz assim: quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Olha só, o Senhor está o tempo todo sustentando a sua criação. E o interessante de tudo isso é que o Senhor quer saber, Jó, ou esses teus amigos, onde tu estavas quando eu fazia tudo isso, ou quando eu faço tudo isso? Está só começando. Jó queria que o Senhor se manifestasse e falasse com ele. E o Senhor agora resolveu falar e se manifestar. Talvez não fosse nesse primeiro momento exatamente isso que Jó queria. Mas a gente há de lembrar que Jó em um momento disse que tudo que ele queria que Deus viesse e falasse alguma coisa para ele que ele entenderia. Não sei se ele está entendendo. Não sei se ele tem a capacidade, ele ainda está assustado, silencioso.
especulando, meditando, tentando buscar algo para dizer, sem ter como fazer. Não sei. Muito provavelmente Jó se sentiu perdido. Eu mesmo ainda hoje, lendo isso aqui, eu teria que, vamos dizer assim, parar, estudar muito, buscar muitas explicações comentadas para que eu pudesse, vamos dizer assim, ter uma clareza maior da profundidade, da beleza daquilo que realmente é representado aqui por Deus. Jó, tu queria ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está aí. Será que tu está pronto para suportar? Será que nós estamos prontos para receber de Deus? Não aquilo que queríamos, que eram as respostas, mas as perguntas, será que estamos preparados para responder aquilo? Já que Deus sabe a resposta que Ele dá. Porque os pensamentos dele são muito maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são melhores que os nossos caminhos. Às vezes é difícil compreender isso. Mas o grande momento chegou. Deus fala com Jó. E o que eu posso dizer para ti e para mim é que a vontade que nós temos é que Deus também fale sempre com a gente. Mas Ele fala. Os teus ouvidos é que podem estar, vamos dizer assim, resistentes à voz de Deus. Os teus olhos é que podem estar resistentes à manifestação de Deus. Deus veio trazendo aqui várias manifestações sobre a natureza. Várias. Para dizer, Jó, você nunca esteve sozinho. Você nunca está sozinho. Eu sempre estou contigo. Graças a Deus, Pai Todo-Poderoso. Fica com tua família sobre as bênçãos de Deus, meu irmão. Que Deus cuide da gente.